fui tentar atender o Walter, caiu a ligação. Vou esperar ele entrar aqui de novo. E aí convidar ele pra gente poder começar oficialmente. O pessoal que tá assistindo, se puder dar um retorno como é que tá a imagem, como é que tá o som. Minha internet aqui ela não é muito boa, né? A internet da roça. Eu brinco que é ruim com ela e pior sem ela. Mas graças a Deus tá dando pra fazer algumas coisas. Vou esperar o Walter entrar aqui. Aí eu convido ele. Tá ouvindo bem? Escutando bem? Que bom. É só esperar o Walter entrar aqui. Aí já vou convidar ele, a gente vai começar. Ah, camiseta. É. Oi, Namastê. Ô, Walter. E aí, tudo bem? Eu me confundi aqui também. É, eu me confundi aqui Tecnologias no novas para mim começo, na também. hora de abrir a live. Mas que bom que deu certo. É, tá É, certo, tá essas beleza. ferramentas, como diz o Pedro Baiano, essas ferramentas não tem muito costume, né? A gente vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo. Aham, é. Mas antes de você entrar, Walter, não sei se você ouviu, eu estava introduzindo um pouco, né, o intuito dessas lives, né, de poder nesse momento compartilhar um pouco os conhecimentos de outras pessoas, né? E aí tentei introduzir um pouco você, né? Falei que a gente se conheceu na Coopera Floresta, onde eu trabalhava naquele tempo, você estava coordenando as pesquisas junto a alguns centros de pesquisa, algumas universidades, né? E que a ideia dessa live era um pouco trazer um pouco sua forma de ver os sistemas agroflorestais, trazer um pouco dessa visão mais científica, um pouco mais também das pesquisas que vinham sendo realizadas lá, né? E aí acho que é isso. Se pudesse começar se apresentando. Eu queria primeiro agradecer demais a Namastê, grande amigo. E feliz demais de poder trabalhar, ter trabalhado mais intensamente também contigo, né? E agradecer essa oportunidade das lives, né, que você tem feito e especialmente nesse momento aí de pandemia, né? Talvez a única forma de estar levando, discutindo conhecimento, discutindo atividades, né, para um grupo maior de pessoas. Então, agradecer demais, né? Bem, eu sou Walter, eu sou engenheiro agrônomo, eu trabalhei entre 2009 por aí, 2013, realizando algumas pesquisas e coordenando um grupo de pesquisadores, né, junto à Cooperar Floresta, um projeto patrocinado pela Petrobras Socioambiental, o projeto Agroflorestar, e foi um momento muito rico, né? Foi um momento em que em torno de mais de 40 pesquisadores foram lá incomodar os agricultores da Coopera, né, ali no Alto Vale do Ribeiro, e tentar identificar como é a fixação de carbono, como é que é a segurança alimentar, como é que é o processo de comercialização, como é que é a biodiversidade, né? E isso gerou uma série de resultados, né, muito interessantes e que a gente vem discutindo por aí, né? Quem não viu ainda tem esse livrinho aqui, né? Agrofloresta, Ecologia e Sociedade, ele é de acesso livre na internet, tem o resultado dessas pesquisas, né? Então, foi nesse momento também que a gente se conheceu, né, nesse trabalho. Tive a oportunidade de conhecer um monte de gente, né? Já conhecia o Nelson, um grande amigo, né, que
me convidou para estar nesse projeto, então com muita alegria mesmo que a gente envereda aí por esse caminho da agrofloresta agroecológica. O Walter, se pudesse contar também um pouquinho como e quando que foi, que você teve contato com a agrofloresta, que você começou a conhecer e se envolver com sistemas agroflorestais? Bem, ainda na faculdade, eu tive a oportunidade de começar a faculdade junto com o Nelson, né? Nelson Corrêa Neto. E desde o começo da faculdade, aí, início dos anos 90, já aprendendo um pouco com alguns grupos de agricultores, né? Mas foi em 95, com uma palestra do Ernest Goetz, na Embrapa Florestas, que realmente me abriu os olhos e a mente para os sistemas agroflorestais de forma mais ampla. Né? Depois, nas atividades de pesquisa, de extensão, agregando e trabalhando com a agrofloresta também, né? Tanto no mestrado, doutorado também, envolvimento com o tema, né? Fiz mestrado e doutorado em recursos genéticos vegetais na UFSC, e depois, mais fortemente, ali com a Coopera mesmo, né? A partir aí de 2009. É uma alegria muito grande estar aprendendo e podendo anotar coisas, né? Meu papel tem sido de tentar anotar o que vem sendo feito na medida do possível, né? E difundir ao máximo possível esses trabalhos feitos aí pelos agricultores. O pessoal que está acompanhando, eu não vou desativar os comentários, porque está rodando bem. Geralmente a gente desativa quando fica pesado, para poder a imagem rodar melhor. E aí quem quiser ir anotando as perguntas, no final a ideia é os últimos 15 minutos a gente dedicar um pouco mais às perguntas, né? E aí, Walter, se pudesse explicar um pouco para o pessoal como que você vê os sistemas agroflorestais de uma perspectiva mais holística, complexa dos sistemas vivos. Legal, acho que é importante até falar, né, Namastê, quando a gente se propôs aqui a fazer essa conversa, e conversar sobre ciência, né? Primeiro é falar que, bom, tem uma limitação do próprio pesquisador aqui, né? Tem muita coisa que está produzida, que é produzida constantemente, que eu não acesso, né? Então tem uma limitação aí para a gente estar falando, né? A outra coisa é a própria questão da ciência, né? A ciência tem... a melhor coisa que a ciência faz é se melhorar a cada momento, né? E quando melhora, ela própria se contradiz, né? A cada momento ela está vendo coisas novas e descobrindo que o que se pensava tempos atrás não era tão científico assim, né? Então, pensar sobre ciência e agrofloresta é nesse contexto. A gente está aprendendo cada vez mais, né? E uma das coisas que a ciência tem feito nas últimas décadas é olhar mais para os sistemas vivos de uma forma mais holística, mais complexa, né? Tem aí alguns tradutores desse processo, né? O Edgar Morin, por exemplo, que traz a teoria da complexidade, o Maturana e o Varela, desde a década de 80, aí, trazendo questões de cognição da natureza, tem esse livro aqui, A Árvore do Conhecimento, recomendo para todo mundo ler, né? O próprio Capra, né? O Fritjof Capra, que é um físico, que vem trazendo uma série de conhecimentos e formas de interpretar a natureza a partir de uma perspectiva mais holística, né? Então, dentro dessa abordagem que a gente tem mais luz para identificar processos, para pensar em produzir junto com a natureza, né? É importante a gente pensar o seguinte: quando começou a existir a ciência agronômica propriamente dita, aí pela metade do século XIX, era um momento onde a maior parte das ciências estava evoluindo também, a física, a química, né? E baseando em vários processos, como a própria agricultura. Nesse momento também estava havendo uma mudança social muito grande, né? As famílias estavam saindo da roça e indo para a cidade na Europa. Estava tendo a Revolução Industrial. E justamente nesse momento passava a existir a necessidade de se produzir comida para um grupo maior de pessoas do que a sua própria família ou a sua comunidade. E nesse processo
começou a se perceber que, em ampliando a produção, seria preciso pensar como repor os nutrientes, como pensar uma forma de garantir comida em larga escala e, ao mesmo tempo, garantir a adubação, porque até então, né, a própria produção de adubo orgânico, de dejetos da própria família ou da comunidade era recolocada na terra. Né? E aí, quando começou a haver essa necessidade de produzir para fora, é que começou também a ciência agronômica. Influenciado bastante pela física, inclusive nessa época, aí, final do século XIX, se chamava de física agrícola, essa questão da reposição de nutrientes e como é que se dava isso, houve uma forma de pensar que começou a ser cada vez mais efetivada, de que o solo é um repositório de nutrientes que precisam ser colocados para as plantas, para que elas produzam em grande quantidade, para que possam ser exportadas para outro lugar. Né? E hoje a gente sabe que não é bem assim. A gente já vai detalhar um pouco mais isso. Né? Nesse período, né, começou a haver a evolução da agronomia, começou a haver a evolução das ciências relacionadas com a agricultura. Né? E uma das coisas também que se trouxe da física para esse processo, para esse conhecimento, foi a lógica de entropia. Né? Toda energia que chega no planeta, toda energia que existe de alguma forma, ela vai se desorganizando num sistema físico. E se pensou que os sistemas vivos eram sistemas físicos, em última análise. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que essas não são muito verdades. Né? De fato, quando a luz do Sol, por exemplo, chega como energia eletromagnética na superfície da Terra, é refletida em forma de calor, esse calor vai se dispersando, vai se desorganizando, essa energia vai ficando cada vez mais entrópica, cada vez mais desorganizada. Se não houvesse sistemas vivos. Na medida, a vida organiza o fluxo energético. Então, existe DNA produzindo substâncias, produzindo limites de uma célula, limites de um tecido, limites de um organismo. Toda vez que existe isso acontecendo, dentro do organismo acontecem reações diferentes do que do lado de fora, que são organizadas para que possa existir a própria vida. Na medida que vários organismos coexistem na natureza, né, dentro de uma floresta, por exemplo, eles ocupam espaços que se relacionam. E quanto mais isso acontece, quanto mais diversidade tem, quanto mais espécies tem, quanto mais biomassa tem, mais formas diferentes de vida organizam energia e processam essa energia. E ao fazer isso, elas contribuem para o resto do conjunto. Né? Então, uma planta, por exemplo, faz sombra, né, para outra, e essa sombra é aproveitada por uma planta que precisa de uma certa sombra. Uma planta coloca sua raiz no solo e com isso abre caminho para a entrada de água, de ar, de nutrientes, e com isso uma série de organismos consegue sobreviver. Então, na medida em que cada organismo existe, ele ocupa um espaço, ele ocupa um nicho ecológico, ele produz condições para que outros existam. Tá? E isso não é entrópico. Isso é, como muito bem o Ernest fala, é sintrópico. É uma organização da energia para que a vida funcione. E quanto mais vida tem, mais propriedades emergentes vão aparecendo, mais chances de outros aparecerem existe. A natureza é inclusiva. A natureza não é competitiva. A natureza é articuladora. A natureza é agregadora. Né? E isso é que faz com que haja, por exemplo, uma floresta amazônica com a sua exuberância. Isso é que faz com que toda a biosfera esteja num processo dinâmico constante. Né? Isso é que faz com que a gente tenha 21% de gás de oxigênio na atmosfera, em torno de 0,04% de gás carbônico. Se não fosse todo esse processo, a gente teria equilíbrio químico na atmosfera, a gente teria outras quantidades de gás carbônico, de oxigênio, de nitrogênio. Quem faz essa quantidade estar precisamente nos números que são, toda a vida existindo e produzindo seu serviço. E se não fossem essas quantidades desse jeito, a gente não viveria. Né? Então, é sob essa perspectiva de que a natureza é complexa,
ela é uma realidade com várias formas de abordagem, de olhar. Ela trabalha com inclusão, ela trabalha com articulação, ela trabalha com redes de trocas energéticas, ela trabalha com propriedades emergentes acontecendo o tempo todo, que é possível fazer agrofloresta. É sob essa abordagem que a gente precisa olhar para a natureza e não com a abordagem do século passado, do século retrasado, né? Da natureza como um espaço onde a gente tira tudo que está ali em cima, domestica ao máximo as plantas e as paisagens para produzir uma única espécie. Se a gente quiser fazer agrofloresta com essa perspectiva agronômica antiga, não vai funcionar. Não é usar uma ferramenta inadequada, né? Então, eu sei que são conceitos meio complexos para a gente colocar em um período curto de tempo, né? Por isso eu sugiro acho que quem lida com agrofloresta deveria ler o Capra, deveria ler Maturana, Varela. São questões teóricas, sim, mas de grande aplicabilidade prática para a gente, inclusive, definir lá na roça se deve fazer uma poda ou não, se deve estar colocando tal adubação ou não, porque é o que dá base para a gente organizar as ideias práticas, né? E aí, puxando já esse tipo de raciocínio, Namastê, quando a gente traz isso para a economia, né, para a ciência da economia, eu não sou economista não, né, a gente é meio metido de ficar tentando juntar coisas, mas quando a gente olha para a economia, e os fatores econômicos básicos são terra, capital e trabalho, né? Desde lá do século XIX também que isso foi trabalhado, do século XVIII, na verdade, Jean-Baptiste Say, né? E isso foi, até hoje, né, é a base de qualquer noção econômica, é terra, capital e trabalho. E aí, quando a gente pensa em uma agricultura convencional, é fácil da gente contextualizar esses três fatores, né? Então tá, você tem um tanto de terra, você aplica determinada quantidade de capital em adubo, em semente e tudo mais, e você aplica uma quantidade de trabalho. E com isso você produz alimentos, né? Veja que nesses três elementos na agricultura convencional, nesse exemplo que eu estou dando, esses três elementos são do homem, né? São de alguém fazendo a intervenção. Eu tenho terra, eu tenho esse capital, eu tenho esse trabalho. A agricultura convencional, especialmente a agricultura domesticada na Ásia Central e depois na Europa, que acabou dominando pelo resto do mundo, esse jeito de fazer agricultura, que é você tirar tudo que está em cima para plantar uma única planta, essa agricultura ela se apropria facilmente dessa lógica econômica, né? Mas, quando a gente olha para sistemas agrícolas, para sistemas de produção pelo mundo afora, especialmente nos trópicos, que nem sequer foram vistos como agricultura pelos europeus, né? Nem quando aqui chegaram, em 1500, nem muito depois também. Quando a gente olha para essas agriculturas, a gente percebe que existe aí um misto entre capital e trabalho que não é só humano. Né? Quando se faz, por exemplo, uma roça de toco, não precisamos nem falar em agrofloresta propriamente dito, mas uma agricultura de coivara, em que o agricultor corta uma área, produz ali durante 2, 3 anos, deixa a floresta se recompor e maneja essa sucessão, maneja a estratificação, maneja o incremento de fertilidade do solo para garantir a produção, né, em longo prazo, e faz uma rotação na sua propriedade. Ele está usando processos ecológicos naturais. Ele está usando, né, a fotossíntese para gerar essa biomassa que vai formar uma floresta que depois ele vai cortar para produzir de novo. Ele está produzindo biomassa a partir da produtividade primária, ou seja, que é o uso, né, da fotossíntese diretamente para produzir biomassa. Ele está fazendo sucessão, está fazendo estratificação junto com a natureza e usando esses processos para a sua própria produção. Né? Então, quando a gente olha para a agrofloresta agroecológica, para a agricultura sintrópica, a gente percebe que quando se tenta domesticar ou direcionar esses processos ecológicos para a produção, está se usando de um capital que não é um capital financeiro, não é um capital que você traz de fora. É um capital que vem lá da fotossíntese, que vem lá das relações ecológicas, que vem dos ciclos biogeoquímicos, e você está aproximando a tua produção, né, desses processos. Quando você está fazendo o seu trabalho,
na roça, que dá um trabalhão também na agrofloresta, né? Mas você está contando com o trabalho do tucano, está contando com o trabalho do morcego, está contando com o trabalho de vários seres do solo. Então, terra, capital e trabalho de uma perspectiva agroflorestal não é a mesma do que terra, capital e trabalho de uma perspectiva de uma agricultura convencional. A arte e a ciência está em a gente identificar, conhecer esses processos ecológicos e nos inserirmos junto a esses processos, direcionando eles para nos ajudar à produção. Né? Então, veja, a gente precisa pensar numa abordagem diferente tanto do ponto de vista dos sistemas biológicos quanto dos sistemas econômicos. A gente precisa ter uma forma de enxergar a natureza e a economia mais apropriada com o que a ciência vem nos trazendo, para que a gente possa produzir alimentos em grande quantidade e, ao mesmo tempo, conservar a natureza. Eu desativei os comentários porque travou a internet. Acho que era a minha internet tá meio devagar. O pessoal tinha pedido para desativar. A gente fez por algumas questões, né? Que são questões que sempre aparecem mais nos cursos, nos momentos que a gente está. Né? E aí, Walter, se pudesse falar um pouco, né? Que na Coopera Floresta teve as pesquisas sobre carbono, né? E tem até uma fala sua que você sempre fala que os dados foram muito, muito importantes, também porque isso estava ligado a pessoas vivendo no campo, a geração de renda, né? E se pudesse contar um pouco como isso foi feito, um pouco dos resultados que saiu dessas pesquisas lá na Coopera Floresta. Legal. Tá bom. Esses trabalhos foram feitos no contexto do projeto Agroflorestar, né? Não sei se eu falei no início, eu trabalho no Instituto Chico Mendes, né, de Conservação da Biodiversidade. Na época eu trabalhava numa floresta nacional do Assumbi, que fica no norte de Campo Largo, já na altura do Alto Vale do Ribeira, onde também fica a Coopera Floresta. Né? E um dos papéis das florestas nacionais é justamente desenvolver critérios para o uso multiflorestal sustentável. Né? Então estava eu lá, estava o pessoal da Embrapa, né, o Eduardo, o Luizão, mais um monte de gente, né, o pessoal da UFPR, né, a Fabiane, a Rúlia, um monte de gente fazendo doutorado no MAD, no Rodrigo, enfim, um grupo grande de pesquisadores que estão aqui no livro que eu mostrei, né, e essas pesquisas foram realizadas durante ali praticamente 3 anos, né. Tem alguns resultados muito interessantes, eu recomendo o pessoal ler ali no livro, né, mas algumas coisas é importante a gente estar trazendo aqui, né, que justamente mostram essa ligação entre, ou essa abordagem, né, de agrofloresta como adequada a uma abordagem recente de o que são sistemas vivos e adequada a um processo econômico. Né, e, ao mesmo tempo, visando produção agrícola e florestal e conservação ambiental. Então, por exemplo, em termos de fixação de carbono, as agroflorestas lá da região de Barra do Turvo fixam em média 6,7 toneladas de carbono por hectare por ano. Então, enquanto está se fazendo agrofloresta, está se fixando carbono. Essa é uma questão muito importante porque tem mercado de carbono a nível mundial, não é? E as pessoas ganham, tem pessoas que ganham porque estão mantendo floresta em pé e por isso recebem crédito de carbono. Isso é muito interessante, né? Mas a gente precisa olhar para a seguinte questão. Só é possível mesmo a gente sobreviver como espécie humana aqui por mais algumas centenas de anos se a gente conseguir produzir alimento ao mesmo tempo em que fixe carbono. E não a partir de fixar carbono detonando outras áreas. Em geral, hoje é assim que acontece. Né? Uma grande empresa ou mesmo uma grande fazenda que detona toda uma área, ela diz, estou tendo uma pegada de carbono aqui, estou gastando tanto de carbono, então eu vou compensar numa outra área, eu vou pagar para que outra pessoa mantenha a sua floresta em pé. Se isso é bom para a pessoa que está recebendo, não é bom para o planeta não, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais área para compensar. Né? Então é preciso com que a gente aproxime a lógica de produzir alimentos de fixar carbono. A agricultura convencional, ela tem um balanço negativo. A agricultura convencional queima muito mais carbono do que consegue fixar. E a agrofloresta agroecológica faz justamente o contrário. Consegue fixar carbono enquanto produz alimentos.
E não é pouco alimento. Nós estamos falando aqui também um outro dado de pesquisa realizado nesse projeto, né? De 15 a 40 toneladas de alimento por hectare ano. Tem dados mais recentes, né, de Brasília e de outros lugares, trazendo mais quantidade ainda, né? Mas ali a gente identificou de 15 a 40 toneladas de alimento por hectare ano. Então, essa conversa de que não dá para alimentar o mundo inteiro em 2050, porque vai ter 9 bilhões de pessoas, é só se a gente não quiser, né? Se a gente quiser viver aqui nesse planeta em 2050, a gente vai precisar estar fazendo agrofloresta para comer, né? E dá para fazer. É possível, tecnicamente é possível. Uma questão de política pública, de envolvimento social, de mudança cultural. É possível produzir 15 a 40 toneladas de alimento por hectare, fixando carbono. Isso está bem mostrado, né? E não é só carbono que se fixa, né? Não é só um ganho de carbono. Por exemplo, a quantidade de mesofauna do solo, que são esses bichinhos pequenos que a gente consegue enxergar, né? Colêmbulos, aranhas, né? A quantidade ficou ali em torno de 10 mil indivíduos por metro quadrado de solo nas agroflorestas. Isso é mais do que nas próprias florestas nativas, que foram analisadas também do lado das agroflorestas, né? A questão da permeabilidade do solo, né? Estou aqui com uma colinha. A condutividade de água, entre 1.400 e 1.900 milímetros de água por hora. Ou seja, se mede a velocidade com que a água vai, né, descendo ao longo do perfil do solo, né? Isso é semelhante a florestas nativas e é muito, muito maior do que na agricultura convencional, que tem uma tendência de adensar o solo, né? Os dados da agricultura convencional são de algumas dezenas no máximo, 10, 20, 30 milímetros de água por hora, enquanto ali nós estamos com essa quantidade ali, em torno de, né, chegando a 2.000, quase 2.000 milímetros de água por hora. As folhas se decompõem com muito mais velocidade do que, inclusive, na floresta nativa, né? 186 a 213 miligramas por grama de folha por dia, sendo degradadas, sendo comidas por organismos do solo e transformando-se em humus, né? E tudo isso junto com em torno de 20 ou mais produtos agroecológicos na mesa de quem está produzindo. Além dele estar vendendo, obtendo renda, ele está, ao invés de usar o dinheiro que ele ganha para comprar comida envenenada, ele está tendo uma capacidade de se alimentar de forma muito mais saudável, né? Então, o que a gente, em última análise, consegue perceber a partir desses resultados, de alguns que eu trouxe aqui e outros vários, né, é que o que os agricultores da Cooperativa Floresta mostram é que é possível viver nesse planeta por mais tempo. É possível produzir alimento em grande quantidade, com segurança alimentar, com qualidade nutricional, fixando carbono, mantendo a água no sistema e mantendo a biodiversidade. E essa possibilidade, então, não é mais um tabu, não é mais uma questão técnica que a gente precisa ultrapassar. Isso já sabemos. A questão agora é como é que a gente faz com que esse tipo de agricultura seja, de fato, apropriado pelo Brasil afora, pelo mundo afora, em múltiplas dimensões, né? Especialmente na questão da água, Namastê, quando a gente olha, por exemplo, um dado desse, de aumento de condutividade da água, né? Tem uma fala que eu sempre lembro, que é uma fala da Beatriz, lá da comunidade do... Eu esqueço o nome da comunidade ali. Enfim, mas lá de Barra do Turvo, que ela falava o seguinte: depois de começar a fazer agrofloresta, eu consigo lavar a panela também pelo lado de fora. Olha aqui minhas panelas como tão bonitas. Ela mostrava as panelas, né? Eu não entendi a relação, e ela falou, não, mas é porque antes eu tinha que buscar para cozinhar e para lavar roupa, para lavar, enfim, usar água em casa, eu tinha que descer lá no rio, andar quase 2 quilômetros, trazer essa água para cima. Então a água era um produto muito difícil de arrumar. Agora, voltou a brotar a nascente que está aqui, alguns metros de casa. E a água corre aqui para dentro de casa. Então, o que significa isso do ponto de vista de segurança da família, em termos nutricionais, em termos energéticos, né? Você ter água disponível em casa a partir de uma prática agrícola, né? E mais do que isso, o que significa isso do ponto de vista de conservação ambiental, né? De poder estar num espaço em que está se produzindo e está se conservando ao mesmo tempo, né? Então, fazer agrofloresta, como diz o Ernest, produz água, né? Entre aspas, porque a gente sabe que a água
é a mesma no planeta inteiro, que vai para lá e vem para cá, mas localmente, fazer agrofloresta fixa a água naquele sistema, faz com que a água funcione naquele sistema, né? E sem água não tem vida. Então, a produção de alimentos, a conservação ambiental, a fixação de carbono, associada à fixação de água no sistema, né? Isso é muito importante. Eu cresci numa região, né, no Chapada dos Veadeiros, que eu escutava muito relatos dos agricultores falando, aqui corria um rio e hoje não corre mais, a gente está na fronteira agrícola ali, né, em Alto Paraíso, Chapada dos Veadeiros. E é interessante que em muitos lugares de trabalho com agrofloresta a gente viu agricultores do Centro Sabiá também fazer esse relato aqui tinha um rio que estava seco, quando a gente fez a agrofloresta, esse rio voltou a correr. Na Coopera Floresta a gente estudava bastante esses relatos também, né, de rios que tinham secado, voltando a correr, né. O Ernst fala muito isso também da fazenda dele, né, que quando ele chegou lá não tinha nenhum córrego, e hoje ele tem 14 córregos correndo também. Uma questão que a gente sempre se depara muito em cursos, com agricultores também, é quanto à poda, né, Walter? Muitas vezes gera uma dor na pessoa, plantei eucalipto, mesmo as exóticas, né? Muitas vezes tem essa dó, mas plantei uma aroeira, agora tem que podar essa aroeira, né? E a gente vem vendo que as podas, elas dinamizam muito o sistema, né? Se eu pudesse falar um pouquinho desses dois temas que a gente falou, um pouco das exóticas nos sistemas agroflorestais e um pouquinho também da importância da poda, né? O que a poda traz de benefício assim, para o sistema que a gente vem fazendo. Legal. Bem, vamos lembrar aqui do começo da nossa fala ali sobre a sintropia, né? E a gente olhar os sistemas vivos como um sistema de fluxo energético, de geração de propriedades emergentes, de troca energética, de facilitação da vida dos outros junto com a sua, né? Vamos olhar para isso. Vamos olhar para o conceito de agricultura sintrópica que o Ernst traz, que é sistemas de cultivo que buscam imitar, na sua dinâmica e funcionalidade, os ecossistemas originais de cada lugar. Tá? Olhando sob essa perspectiva e trazendo alguns elementos aqui da ecologia florestal, formação de clareira é algo muito mais comum do que se imaginava há décadas atrás. Numa floresta tropical, também subtropical, a clareira é algo constante. E a clareira é o grande motor da biodiversidade, porque abrindo-se clareiras aqui e ali, que se criam condições para que você, quando chega numa floresta, você vê uma embuia do lado de uma bracatinga. Para o pesquisador florestal, na área florestal assim, das áreas temperadas da Europa, eles não conseguiam entender muito isso. A bracatinga, no caso da floresta umbroflamista, né? A bracatinga é uma espécie pioneira, espécie arbórea pioneira, ela vem logo quando vem uma clareira, ela cresce ali, né? E uma embuia é uma espécie centenária. Como é que as duas estão junto uma da outra? Justamente porque podia estar lá a embuia já há 300 anos e abriu-se uma clareira do ladinho dela e tinha semente de bracatinga no solo, ela cresceu. Você chegou ali 15 anos depois e viu uma bracatinga com 10 metros de altura e a embuia lá com seus 30, 40 metros de altura. É por causa dessas clareiras que se cria condições de diversidade no mesmo espaço, né? Em última análise, tem outras coisas também, mas as clareiras têm um papel fundamental. E como é que forma a clareira? Por que eu estou dando essa volta para falar de clareira quando você está perguntando de poda, né? Se forma a clareira com poda. Podas naturais. São muito frequentes. Queda de galho, queda de árvore inteira, ventos que derrubam, não é só vento, não, está toda hora caindo galho. Você entrar dentro de uma floresta tropical, você não consegue andar sem tropeçar em galho, né? Eu acho que a primeira questão que a gente precisa ter em mente é que quando a gente poda uma árvore, a gente não está fazendo uma coisa antinatural. A gente está fazendo algo que também acontece na natureza e que acontece dentro de um fluxo energético bastante apropriado àquele lugar. Não se cai um galho que não tinha que cair
do ponto de vista ecofisiológico, ou seja, o galho que cai é um galho que já está mais seco, é um galho que já cumpriu seu papel ali, que não está mais conseguindo ou absorver luz ou está disputando nutrientes com outras partes da planta, e com isso ele vai ficando fraco, quando bate um vento ou existe uma outra condição, ele é o primeiro a cair. Então existe uma organização energética daquele sistema florestal que faz com que aquele galho caia. Né? Então, fazer poda não é uma criação humana, não é uma maldade humana. Né? Fazer poda faz parte do sistema natural. Né? Cada planta, assim como cada organismo, quando vive, está criando condições para que ele viva e para que outros vivam também. Né? Fazer serviço, servir ao outro, é o principal papel de qualquer organismo nesse planeta. Nós aqui, humanos, nosso ego, a gente vai se afastando dessa condição, mas servir é o maior objetivo, né, de todos, de todas as espécies. Porque se sabe, enfim, se não fosse servindo, não teria condições da gente ter toda essa diversidade de vida. Então, a gente conseguindo identificar dentro de um sistema agroflorestal, quando é o momento certo de podar uma árvore, a gente está otimizando essa prática que é natural. Né? Quando a gente faz isso, é importante a gente lembrar que a gente não faz essa poda e joga esse galho fora, né? O que a gente está podando. A gente vai picar esse galho direitinho, vai colocar no solo, ou seja, aquela planta, mesmo com o galho cortado, vai estar contribuindo para o processo todo, do ponto de vista do aumento da fertilidade do solo, da redução da incidência de luz solar direta, da proteção do solo contra o impacto de gota de chuva. Né? Então, ela está ajudando a todo o sistema. Ao mesmo tempo, a poda também ajuda a chegar a luz mais embaixo, né? Nos andares mais de baixo. Então, a planta continua viva, produzindo e gerando condições para que outras parceirinhas, né, outras espécies, ou mesmo da própria espécie, estejam ali embaixo produzindo. Né? Então, a questão não é se a poda é boa ou ruim como prática. A poda é uma imitação da dinâmica e funcionalidade da natureza. Então, ela não é inadaptada. Fazer poda não é uma inadaptação. Porque a gente precisa ter clareza, inteligência e percepção para saber quando fazer a poda, para saber que espécies que a gente vai colocar no sistema que conseguem ser podadas, e fazer isso de forma o mais próximo possível da imitação da dinâmica e funcionalidade daquele lugar. E além disso, quando a gente faz poda, a gente ainda gera toda uma quantidade de fito-hormônios na planta, em várias espécies, aumenta a ligação com micorrizas na raiz, aumenta a capacidade de brotação, né? Por causa desse balanço hormonal que se gera com a poda. Né? Então não há o que ter dó. Tem que ter dó de não aprender com a natureza. É sinal que a gente não está fazendo o que deveria. Uma coisa que a gente sempre tenta falar também, né, Walter, é tentar olhar o sistema como um todo, né? Muitas vezes a gente olha para a planta como um indivíduo, né? A aroeira é um indivíduo, né? Mas a gente não olha para a embuia que está ali do lado, né? Quando a gente poda a aroeira, vai favorecer a embuia, né? Tentar ter esse olhar mais sistêmico do todo, né? Se apegar ao sistema e não ao indivíduo. Uma outra questão, Walter, e aí acho que eu vou até abrir as perguntas já, porque já está se aproximando dos últimos 15 minutos. O que a agrofloresta, as técnicas de agrofloresta, né, traz de melhoria na qualidade de vida dos agricultores que praticam, né? Tem uma fala comum do Ernest, até num vídeo, mas a gente lembra toda hora, né? Ele está numa área de beira de rio, que é uma área legalmente chamada de área de preservação permanente, né, uma APP, e manejando uma agrofloresta. Né? Ele fala, a gente tem que evoluir dessa lógica de área de preservação permanente para uma área de inclusão permanente. Eu acho que aí reside uma filosofia e uma prática muito importante. Né? Acho que a qualidade de vida que possa ser gerada a partir da prática agroflorestal, em primeira análise, primeiro de tudo, é
na capacidade de se relacionar mais diretamente com a natureza. Não é do ponto de vista contemplativo. Às vezes a gente percebe, inclusive em ações de educação ambiental ou em ações de visitação, né, em áreas naturais, a alegria que é, de fato, né, uma pessoa que vem da cidade e olha uma cachoeira, olha uma floresta, aquilo remete à nossa origem como ser natural e aquilo nos dá felicidade, nos dá paz. Né? A gente precisa de banhos de floresta, né, para isso. Né? Mas fazer agrofloresta é mais profundo. Né? É você estar junto com o processo de construção da vida que existe nos sistemas naturais. Então, quando um agricultor está fazendo uma poda, está fazendo um plantio, está fazendo qualquer coisa dentro de uma agrofloresta, está percebendo a brotação de cada planta, está percebendo a sombra que aquela criou para uma outra, está percebendo a quantidade de organismos no solo. Essa percepção ela é racional, mas ela é para além do racional. Ela estimula com que o agricultor volte a ter um metabolismo com a natureza. Lá no final do século XIX, o Marx, né, ele se preocupava com uma das questões que estava acontecendo com a Revolução Industrial, era a perda de metabolismo do homem com a natureza. Justamente as pessoas iam para a cidade e perdiam essa capacidade de estar próximo. Né? E o próprio agricultor também, na medida que tinha que produzir em grande quantidade e não tinha mais esse que ele chamou de metabolismo. Acho que a primeira grande questão é essa, né? É a gente se aproximar de novo ao metabolismo da natureza. E como consequência, a qualidade de vida. Né? Além de você estar mais inserido, tá, pleno dentro do processo natural, gerando comida, por exemplo, com esses dados que a gente trouxe, né? Em grande quantidade, em grande diversidade, e uma comida que você vai oferecer, quem vai comprar, essa pessoa vai estar mais saudável, mas você vai estar na tua propriedade se alimentando com mais qualidade também. Né? Se tornando cada vez mais autônomo, mais autogestionário do seu processo produtivo, evitando ter que usar do capital financeiro, do capital que é dinheiro, que você custa muito para ter, né? E trazendo mais o capital natural, trazendo o serviço que vem das plantas, que vem da floresta, para o processo produtivo, né? Reduzindo a dependência de agroquímicos, podendo ter uma vida plena, com água, com fartura, com abundância, para si e para os seus vizinhos, né? Trabalhando em mutirão, dificilmente dá para fazer agrofloresta sozinho, né? Mas é preciso trabalhar em conjunto, então aprendendo o trabalho em equipe, reduzindo o ego, ou seja, é uma mistura de coisas que vão do espiritual ao financeiro, né? Mas que estão associadas a produzir em conjunto com os processos ecológicos naturais. É só dádiva, é só abundância nesse caminho. Uhum. Legal, Walter. Tá chegando, falta 13 minutos, né? E aí teve algumas perguntas que as pessoas foram fazendo aqui, né? Pediram para indicar uma planilha de análise econômica, né? Não sei se tem alguma ideia disso. A Embrapa, a Embrapa tem o Analisafs. Se vocês colocarem ali no Google, né? Assim, a Analisafs é um aplicativo, né? E ele é explicado como é que é utilizado, né? Ele é muito útil. Né? É uma das planilhas possíveis, né? Você coloca ali quanto você usou para produzir, quanto você está produzindo, a projeção para cada ano, né? Então, é uma das formas boas de fazer isso. Né? Você puxa ali o análise SAFs. Né? Dá para fazer na mão também, né? Mas acho que é bem legal de usar isso como aplicativo. Uhum. Fizeram uma pergunta sobre mais técnica, assim, qual o melhor alinhamento de norte e sul, ou leste e oeste? Não entendi, Namastê, ficou cortado. Sim, desculpa.
Fizeram uma pergunta um pouquinho mais técnica, né? Perguntaram qual o melhor alinhamento, né? Quando vai fazer as linhas na agrofloresta, né? Se o melhor é fazer norte-sul ou leste-oeste. Posso ajudar também, se É, quiser. tem mais questões do que essa quando você vai planejar uma área, né? É Sim. importante ver relevo, é importante ver declive, é importante saber que espécies que você está colocando, né? É importante ver face sul, face norte. Então, mais do que a gente ter receita, assim, melhor é norte-sul, leste-oeste, é a gente perguntar ao ambiente, nesse ambiente, como é que as plantas vão estar absorvendo melhor a luz solar, né? A luz solar é a base para fazer fotossíntese e a base para que haja produtividade. Como é que eu vou organizar minhas plantas nesse sistema para que elas possam estar pegando o máximo de luz solar possível? Quem não está pegando a luz da manhã tem que pegar a luz da tarde. Tem umas plantas que gostam mais da luz da manhã do que da luz da tarde, né? Então, esse é o cuidado essencial, né? Nessa lógica, né, tem uma tendência de leste-oeste ser melhor, mas é muito importante a gente ter esse olhar contextualizado para cada propriedade. Uhum. Muitas vezes a gente fala assim também, né, Walter? Acho que não tem uma necessidade de fazer em linha, né? Tem gente que gosta de fazer em círculo, em espiral, né? E aí talvez por uma questão energética seja até melhor, né? É que existe uma praticidade nas linhas também, né? Muitos agricultores gostam de fazer em linha porque existe uma praticidade no manejo, na colheita, né? Uhum. Eu acho que também depende um pouco de onde está, né, Walter? Se a gente está mais aqui no sul, se a gente está mais perto da linha do Equador, né? Acho que varia, varia bastante, né? Por exemplo, mais no centro-oeste, a gente sempre indicava fazer mais norte e sul, né? Porque tem um alto sombreamento menor, né? E aqui no sul, um pouco porque o sol é mais, deita mais pro norte, a gente fez alguns plantios mais leste-oeste, como aqui vizinho meu no Contestado, né? Que o pessoal plantou mais leste-oeste, fez meio que uma rampa, né? Então a primeira linha era uma linha de figo, que é mais baixinho, a segunda linha era uma linha de laranja, que é um pouquinho mais alta, para você nunca ter um alto sombreamento, né? Acho que também depende um pouco de onde está. E aí, ano É, retrasado, eu estive na Europa e lá tudo ao contrário, né? Aí teve que repensar todo, todo o sistema, né? Teve uma questão colocar aqui, é o que explica uma menor mesofauna na safra, usou safra, do que nas florestas nativas, né? é. A gente ficou se perguntando isso também quando a gente analisou esses dados, né? Não só em relação à mesofauna, mas também a maior velocidade de degradação de folhas da serrapilheira, ou a maior taxa de respiração no solo, mesmo comparado a florestas nativas. E também de biodiversidade de plantas, né? A gente viu que na agrofloresta do todo tem mais espécies de planta do que na floresta nativa. E no fundo é bem fácil de explicar. Se a gente trabalha com a perspectiva de que está se usando os processos da natureza para otimizar a produção. A gente está aumentando velocidades mesmo, né? Então, numa poda natural, na formação de uma clareira, por exemplo, cai um galho, mas ele fica meio apoiado em um outro galho, fica meio apoiado no chão. A gente vai lá como ser humano e otimiza o contato dele com o solo. A gente pica ele e põe no chão. Ao fazer isso, a quantidade de vida que se gera é muito maior no tempo, né? É muito mais veloz do que se aquele galho levasse 3, 4 anos para acabar ficando no chão como um todo, né? Então, quando o agricultor está podando planta, está picando esse material podado, está colocando no chão, está fazendo manejo, né? Está retirando as plantas que já não conseguem viver ali ou não conseguem produzir um bom serviço. Enfim, está fazendo manejo agroflorestal, você está otimizando processos de vida. Você está fazendo com que as coisas aconteçam mais rápido mesmo, né? Só que essas coisas que acontecem mais rápido não são a devastação, nem a máxima produção com base em adubos químicos. São evoluções mais rápidas do processo de sucessão, junto com o processo produtivo, né? E aí, Namastê, entra uma outra questão que acho que é importante colocar, né? Que é essa discussão da exportação de nutrientes, né? Na ciência agronômica convencional, a gente aprendeu assim, ó, se você produz uma coisa
e essa coisa foi, né, levada para longe, se produziu berinjela. As berinjelas saíram com os nutrientes que estavam no solo, né? Se você não repor esses nutrientes, você não vai conseguir produzir em larga, né, em longo prazo, né? E o raciocínio matemático, o raciocínio físico, é esse mesmo, né? O que a gente não acaba considerando quando a gente olha para a agrofloresta é que esse manejo agroflorestal ele potencializa muita coisa, inclusive a liberação de nutrientes, né? Eu notei aqui, ó, se desse tempo, vou falar bem rapidinho. Por exemplo, assim, ó, uma área do Paraguai, lá no assentamento Mário Lago, né, em Ribeirão Preto. Você sai de um pH 4,7 para 6,2 em um ano. Você sai do carbono de 10,5 para 34 gramas por decímetro cúbico de solo. E você sai de uma saturação de bases, que basicamente identifica a quantidade de nutrientes úteis para as plantas, né, disponíveis, sai de 32,5% para 79%. Isso em um ano. Né? Então você está mexendo com redução da amplitude térmica no solo, aumento da infiltração de água, aumento da infiltração de ar, translocação de nutrientes que estão lá nas profundidades maiores, chegando na folha, depois essa folha caindo no chão, sendo podada, otimização da microvida do solo, tudo isso faz com que seja liberados os nutrientes que estão no solo em grandíssima quantidade em solos brasileiros, mas que estão imobilizados. Então existe um tesouro imenso de nutrientes no solo, né, que tem sido perdidos pela agricultura convencional. Muitas vezes, quando você aplica calcário em grande quantidade, junto com a aração, vem a primeira chuva, você liberou nutrientes, a primeira chuva levou tudo embora. Né? Na agrofloresta, essa liberação vai acontecendo aos poucos, a partir do próprio manejo, e vai tornando disponível. A primeira coisa que tem que pensar é isso. Existe muito mais nutriente do que aquele que a gente bota de fora. Existe muito nutriente em várias camadas do solo. Né? E não podemos esquecer também que a gente não está só produzindo comida e tirando. A gente está podando muito material, colocando no solo. E faz renovações periódicas também. Toda renovação a gente também traz material de fora. Né? Seja resto de galho, seja até adubo orgânico, fosfatado ou não, enfim. Né? Então, a gente precisa olhar mais do ponto de vista da complexidade do que do ponto de vista matemático ou só físico. Ô, Walter, tinha várias perguntas interessantes aqui, só que vai fechar porque vai acabar o tempo de uma hora, né? E aí você tem seus compromissos, vai fechar. Queria propor da gente, em outro momento, talvez semana que vem, ou por aqui, ou pela página da rede, a gente tentar fazer mais uma live com outras questões que a gente tinha conversado que a gente não conseguiu tratar aqui e tentar responder essas perguntas também. Teve uma questão que colocaram aqui, pediram para fazer um post, eu posso organizar isso, com os livros e os links onde achar os livros que você citou, né? Acho que a gente pode construir isso e fazer essa postagem, né? Legal. Eu queria muito agradecer, Walter, dedicar seu tempo para isso. Para mim é sempre uma grande aula poder escutar você, né? E poder compartilhar isso com outras pessoas, acho que foi muito importante. Foi muito rico, né, tudo que você trouxe. Com certeza tinha conversa para muitas horas, mas tem o tempo da live, tem o seu tempo também, que tem seus compromissos. A gente agradece muito aí você ter disponibilizado esse tempo aí para compartilhar todo esse conhecimento. Ô, Namastê, eu que agradeço demais. Esse conhecimento é dos agricultores e de quem pratica agrofloresta, né? O que eu procuro fazer é ficar anotando, né? E tentar divulgar o máximo possível, né? Agradecer demais o teu trabalho, né? Especial, que é tão rico nessa irradiação toda e o teu trabalho pé no chão de fazer agrofloresta pelo mundo, né? Eu tenho aprendido muito demais contigo, né? E com outros, né? Mas tu tem um papel, né, de um protagonismo muito grande nisso, né? Então, agradecer demais e me colocar à disposição, pode ser na semana que vem, nesse mesmo horário, se vocês acharem bom, né? E a gente vai tocando aí outras perguntas, né? E talvez trabalhando outros tópicos também, né? E de antemão já nos colocamos à disposição para colocar um link aí com algumas publicações e indicativos de leitura. Sim, sim.
Então eu notei aqui as perguntas, né? Vai ficar guardado aqui. Acho que um assunto que foi muito polêmico foi a questão do norte e sul. Que é perguntar, mas se for mão abaixo, a gente tenta na próxima trabalhar um pouco mais isso, né? Então acho que Legal. é isso, mais uma vez obrigado. A gente pede que o pessoal, quem quiser, a gente tem divulgado bastante materiais também técnicos lá na página da Rede Agroflorestal Agroecológica, né? Quem quiser acompanhar, curtir, tem bastante material lá também. E é isso, Milton. Muito obrigado aí pelo seu tempo, hein? Eu que agradeço, Namastê. Melhor forma de usar o tempo. Grande abraço para Que todo bom que hoje mundo. a internet, sim, que bom que hoje a internet ajudou também, foi bom. Muito grato, Obrigado. Walter. Grande abraço. Ah, o Nelson estava Valeu. assistindo Abraço para todo também. mundo. Nessa Lucilene estavam Aí, acompanhando aqui. né? Ah, Ah, então, ah, fantástico, que honra. Muito ah. bom, muito bom. Grande Legal, gente. abraço, Walter. Grande abraço. Abração, abração. Abração para todo mundo aí. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.